Pode ir. Boa tarde, meus amores. Sejam muito bem-vindas ao Papo de Influenciadora. Essa gravação vai estar disponível em todos os canais de telecomunicação, inclusive no meu canal do YouTube. E o meu primeiro convidado desse podcast é o Ricardo Ventura, que é inclusive o meu professor de inglês. E ele vai contar para a gente como que foi o seu crescimento profissional, inclusive na pandemia, gente, que ele conseguiu faturar muito mais dinheiro trabalhando e fazendo projetos incríveis através da internet. Vou chamar ele aqui para vocês conhecerem essa história que eu tenho certeza que vai motivar muitos de vocês a começarem a trabalhar somente com a internet, exercendo a sua profissão e alavancar a sua carreira e conquistar os seus sonhos. Boa tarde, Ricardo Ventura. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo ótimo. Fico muito feliz por esse convite, de verdade. Falar isso com o pessoal é muito bom. E a minha profissão é a minha paixão. Então, muito obrigado, tá, pelo convite. E vamos bater esse papo, contar para eles, porque é uma oportunidade para mudar a vida de muita gente. Com certeza. Eu que te agradeço a sua presença. Resolvi te convidar por dois motivos. Primeiro, porque eu sei o quanto você vem crescendo na internet com o seu trabalho e principalmente a sua profissão como professor de inglês, que assim, a maioria das pessoas pensa, mas eu vou aprender melhor com o professor, tendo ele do meu lado. E hoje em dia, eu mais do que ninguém, a gente consegue falar que não é necessário isso. A gente faz as nossas aulas online, eu venho aprendendo muito mais e você parece estar do meu lado. E eu tenho certeza que com essa pandemia você teve um aprendizado assim surreal e conseguiu entender que não há outro caminho a não ser a internet para alavancar qualquer tipo de serviço ou profissão. Então, conta para a gente um pouquinho de como era a sua profissão, como que ficou com essa loucura de pandemia e como que você está sobrevivendo agora. Maravilha, vamos lá. A internet foi o divisor de águas na minha vida enquanto profissional o tempo inteirinho. Eu comecei a lecionar inglês há mais ou menos 8 anos atrás e comecei de uma maneira informal. Tem muita gente que compara a minha história com a história de um homem de muito sucesso, que eu tenho orgulho de ouvir essa comparação, que é o Carlos Wizard, que começou a dar aula no fundo da casa dele. Comigo foi a mesma coisa, eu comecei lá no fundo e fui crescendo de pouquinho em pouquinho. O grande diferencial veio com a internet. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu comecei o meu Instagram, a minha página no Instagram. Comecei a fazer posts diariamente, comecei a fazer uma alavancagem e postagens todos os dias direcionado para o estudo do inglês e também orientando as pessoas que me procuravam pela internet. E isso deu um boom, assim, que começaram várias pessoas a me procurar. Aqui da cidade, gente que eu não conhecia e passou a saber do meu trabalho pela internet. Porque esse marketing de conteúdo, onde você pode dar uma prova, né, do seu trabalho para as pessoas, pode mostrar um pouco do seu trabalho para as pessoas, ensiná-las, elas conhecem um pouco da sua personalidade, do seu perfil, um pouco de tudo ali, isso é muito bom. Isso faz uma diferença muito grande. Aí, ali, eu tive o boom maior do meu trabalho. Isso foi mais ou menos uns 4 anos, de 5 a 4 anos atrás, né? 4, 5 anos atrás. E a minha empresa triplicou de tamanho. Então, a internet já fez toda a diferença ali. Só que até então, eu estava com a minha estrutura física. Então, eu utilizava da internet para divulgar meu trabalho através do Instagram, principalmente, mas trazendo os meus clientes para a estrutura física. Tive uma sala de aula no centro da cidade, assim, num ponto referência. Aumentou, montei 2 salas de aula no melhor prédio da cidade. Eu moro aqui em Betim, pertinho de Belo Horizonte, que também é uma cidade grande, não tão grande quanto BH, mas é grande, então atende um público muito, muito vasto. Mas eu sempre me via limitado pela estrutura física. Por quê? Se eu quisesse atender 2 turmas diferentes, eu precisaria de 2 salas.
3 Sim. turmas, 3 salas e 3 professores. Então, a estrutura física me limitava. Limita Veio, muito, né? veio a pandemia, e a primeira coisa que veio na pandemia veio um desespero, né? Porque aí todo mundo fica... É o desespero do novo. Todo mundo fica, nossa, como é que vai ser? Como é que Sim. vai ser? Como é que vai ser? Eu passei por isso também. Eu fiquei desesperada. Eu dou aula para vários adultos. Eu dou aula para vários adultos. E os adultos nessa faixa etária de 30, 40, 50, 30 até que são bem jovens, mas 40, 50 anos de idade, eles eles ainda têm um preconceito. Eles ainda têm um certo preconceito com o online, que foi Aham. quebrado na pandemia. Esse um ano aí que a gente ficou dentro de casa, isso quebrou muito desse preconceito. Mas quando começou, lá em fevereiro, março, muitos começaram, Ricardo, será que vai dar certo? Será que eu vou aprender do mesmo jeito? Quando eles perceberam que você me ouve do mesmo jeito, você me Sim, vê do mesmo jeito, e você não precisa sair de casa, gastar gasolina, correr riscos na rua, precisar estacionar sim, carro, não precisa fazer aquele aparato todo, porque você, principalmente vocês mulheres, vocês gostam de se arrumar. A gente, homem, é mais sim. largadão, mas vocês Tem se todo um arrumam. tempo, né? Não, inclusive, quando eu ia fazer aula com você, eu gastava era 1 hora para ir aí na sua sala. Aí. Exatamente, E exatamente. hoje é só ligar o celular, eu já te vejo. Exato, exato. E assim, tem essa coisa do home office que as pessoas ficam de bermuda, chinelo, só troca a camisa de cima. Que é Tem só o que aparece. exatamente. Mas isso é conforto, isso trouxe conforto para os meus alunos. Então, aqueles Sim, alunos, eu atendo vários alunos que são empresários, empresários grandes, que têm uma empresa grande para coordenar, que tem muita coisa para fazer, eles amaram, eles amaram. Ricardo, eu ainda estou na empresa, não deu tempo de chegar em casa, ele liga o celular, liga o computador e faz sim. a aula. É a comodidade, né? Exatamente, exatamente. Ele liga o celular ali, liga o computador aonde ele estiver. Alunos meus que viajaram. Eu tenho uma aluna, a Isadora, bem disciplinada, uma menina jovem ali, 16 anos, não, 15 anos de idade. Eles foram para a casa de campo, né, dos pais em julho. Durante a pandemia, foram descansar na Aham. casa de... Levou o celular, levou o livro, estudou E fez normal lá. e fez de lá. Então, eu atendo alunos de outros lugares do mundo, eu tenho alunos de Nova York. Aí o pessoal me pergunta, mas Ricardo, ele mora em Nova York, estuda com um professor brasileiro? Como assim? O interessante é que, por eu ser brasileiro, eu sei das dificuldades que o brasileiro tem para falar inglês. Eu sei das Aham. dificuldades de pronúncia, a dificuldade com R, a dificuldade com a letra L, a dificuldade com esse tempo verbal aqui, com esse sotaque ali, eu conheço. O professor que é nativo, aquele professor americano, muitas vezes não conhece. Ele não tem contato com brasileiros. Às vezes, Aham. a pessoa sai do Brasil, vai morar nos Estados Unidos, chega lá, o professor é mexicano. Aham. Então, tem brasileiros, vários brasileiros que optam por estudar comigo, mesmo Uhum. morando em outro país, né? Aham. E aí, Aí, Ricardo, veio a pandemia. E qual que foi assim a primeira coisa que passou na sua cabeça quando você teve que fechar a sua loja e viu que os seus alunos não iam sair de casa para poder fazer aula com você e a princípio você não tinha em mente em dar online, ou já tinha em mente, já passava isso pela sua cabeça? olha, passava pela minha cabeça, mas a atitude nunca aconteceu, né? Aham. Precisou a pandemia me empurrar. Passava pela minha cabeça, por quê? Porque existem alguns nomes referência no mercado de aula de inglês online, de pessoas que têm um sucesso muito grande. Você Uhum. conseguiu me ouvir? Sim, Pessoas que têm sim. pessoas que têm um sucesso muito grande e que são referência.
Acho que apareceu uma pergunta aí, né? Exatamente, apareceu uma perguntinha aqui, eu vou deixar ela, vou terminar de te responder e já Tá. falo dessa pergunta. Uhum. Então, tinham pessoas, voltando ao que eu estava dizendo, tinham pessoas referências no mercado e, assim, com faturamento milionário, porque, querendo ou não, a gente está falando aqui de empresa, a gente está falando de negócio, a gente está falando de números. Sim, com Então, certeza. tem pessoas com faturamento milionário trabalhando de dentro de casa. Trabalhando de Sim. dentro de casa. E eu vou te falar, eu tinha inveja dessas pessoas. Eu falava assim, gente, como que esse cara faz isso? Olha só, ele tem uma câmera, um celular ali, e o cara tá morando numa mansão, tá milionário, trabalhando do escritório da casa Sem dele. custo, né? Sem custo de aluguel, sem custo de condomínio. Vocês, eu não vou mostrar para não mostrar bagunça, mas eu estou no meu quarto. E Aham. eu tinha 2 salas no melhor prédio da cidade que eram alugadas. Então, eu cortei o aluguel, cortei o condomínio, estou trabalhando do meu quarto, da minha casa, e a qualidade de vida aumenta, o rendimento aumenta, a Sim. produtividade aumenta. E o que Você pode veio... trabalhar no seu tempo em qualquer lugar que você tiver. Você pode dar aula também. Se você quiser viajar e dar aula dentro do quarto do hotel, você também pode, tranquilo. Você faz no seu tempo, no seu horário, né? Positivo, exatamente, isso mesmo, isso mesmo. E teve um plus. Lembra que eu falei alguns minutos aí do problema da estrutura? Que Sim. se eu quisesse atender 3 turmas, eu precisaria de 3 professores e de 3 salas. Aham. Agora, eu consigo ter professores de qualquer lugar do Brasil trabalhando comigo. Sim. Então, E hoje, você por exemplo, consegue até abrir turmas no Zoom, porque no Zoom você consegue colocar mais pessoas e você dá aula, né? Dependendo do nível do seu aluno, você consegue juntar aí 4 pessoas e atender em 1 hora, né? exatamente. Não, hoje eu montei uma turma de uma equipe de ciclistas com 10 pessoas Aham. e a qualidade é a mesma, é a mesma. E, na verdade, tem benefícios que a presencial não tem. Na presencial, as pessoas acabam batendo um papinho, conversando, perdendo o foco da aula, né? No Do meu... celular, né? E até mexer no celular, né? Aqui não tem nem como. Você usa o seu celular para Exatamente, ver o professor. Então não exatamente. dispersa atenção. Aqui, cada um está na sua casa, a É, câmera está ligada, eu consigo silenciar o microfone dos alunos enquanto eu estiver falando. falando. Então, por exemplo, se o telefone deles lá tocar, se a campainha tocar, não vai atrapalhar ninguém, porque eu silenciei. Quando eu quero fazer pergunta, eu chamo o aluno, libero o microfone, ele vai lá e fala. Quando o aluno quer fazer uma pergunta, ele chama, eu libero o microfone, ele fala. Então, é muito organizado, é muito Aham. organizado. É um ambiente muito propício, sabe? Aí, o que eu estava dizendo da estrutura que eu venci. Eu estava precisando de um terceiro professor, mas eu tinha 2 professores trabalhando comigo na estrutura física e eu queria o terceiro professor, mas aí eu precisaria de uma terceira sala de aula. Sim. E eu não estava com a disponibilidade de um professor que eu confio aqui na cidade. O professor que eu queria trazer para trabalhar comigo é o professor Marcelo Rosa, um amigo pessoal, um cara fantástico, mas mora em Belo Horizonte. E é 1 hora de distância, né? Então, ele passou a trabalhar comigo durante a pandemia, trabalhando de dentro da casa dele. Olha Então, que legal. ele trabalha com a minha metodologia, com o meu material, nós nos comunicamos todos os dias, eu sei o que os alunos deles estão estudando, eu oriento, o trabalho é coordenado por mim, mas ele atende do conforto da casa dele, ele faz Uhum. o horário dele com os alunos da minha equipe, e, Aham. tu, e tudo funciona perfeitamente. Ele vai receber o valor dele, o valor é depositado na conta dele, então não tem papel, não tem necessidade de sair e ir em banco, tudo, 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 Tudo tudo no celular. tudo no É uma, celular. é uma comodidade que eu falo assim, que quem começa a ter essa experiência, ela nunca mais quer voltar a ter a vida de antes.
porque além de você não ter custo, né, com aluguel, igual a gente falou, com condomínio, ter dor de cabeça de sair de casa, às vezes sofre um acidente, né, a roda, o pneu fura. Então, assim, tem o risco de sair de casa e sem contar a comodidade de você trabalhar a hora que você quer, aonde você quiser, de fazer o seu horário. Eu falo, assim, que eu faço viagens com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, e assim, eu tô trabalhando, independente de onde que eu vou, eu tô com o meu celular, eu tô postando as minhas coisas, não é porque eu tô viajando que eu não vou parar de trabalhar. E a É. pandemia me assustou um pouco também, porque tudo fechou, né? De uma hora para outra. Então, as empresas ficaram receosas também, tipo, o que eu vou fazer? Então, todo mundo deu aquela pausa, né, para respirar e falar, e agora? Só que depois que todas as empresas viram que se elas não tivessem na internet, elas iam quebrar, aí que elas começaram a não, eu preciso de alguém para divulgar a minha marca, eu preciso de alguém para divulgar o meu produto. Então, assim, o meu trabalho aumentou a demanda muito mais, eu comecei a ganhar muito mais dinheiro, como você também, né? O seu faturamento, eu tenho certeza que dobrou, triplicou. Como é que foi? Exatamente. O que aconteceu é que ele está aumentando ainda mais agora que as pessoas se adaptaram. Uhum. Eu poderia dizer que ele dobrou pelo simples fato que eu não tive a queda que todas as outras empresas tiveram. Eu mantive o meu faturamento o tempo inteirinho, da mesma forma que foi no início da pandemia, um faturamento alto, reduzir os custos, ou seja, se mantive o faturamento, reduzir os O custos, custo aumentou ainda o mais. lucro, exatamente, o lucro final aumentou. Mas as pessoas ainda estavam receosas Receosas. de contratar um curso, de começar alguma coisa. Só que isso, agora, novembro, dezembro, quando as coisas foram abrandando, aí a gente começa a ter notícias de uma vacina que vai sair e das coisas melhorando e empresas voltando a contratar. Aí os números estão aumentando. O terceiro professor, que é o professor Marcelo, já está aí com quase 10 alunos. E quando eu falo 10 alunos, né, as pessoas pensam assim, irmão, 10 alunos é pouco. Gente, são alunos individualizados. Então, Aham, 10 alunos são 10 horas trabalhadas, né? aham. Então, Sim, já é um número muito considerável, sabe? claro. Porque a gente trabalha com um serviço muito especializado, muito específico. Então, agora também começam a surgir as turmas com 10 alunos, né, que são... Isso é até um projeto que eu vou falar para você aqui de primeira mão, é um projeto low cost, que os alunos eles vão passar por uma avaliação e vão poder estudar por R$ 80 apenas, R$ 80 por mês, numa turma com 10 alunos. Então, isso Que legal. vai trazer uma acessibilidade muito grande para quem Muito quer grande. estudar e não pode pagar aquele curso de inglês, Sim. que é um valor bem mais alto que isso, né? Aham. E por que eu consegui fazer isso? Por causa da internet. Porque Sim. na sala de aula física, Eu eu, não Ricardo conseguia. Ventura, eu não concordo com salas cheias. É a minha Aham. metodologia. Eu não concordo. É, Aham. é, é difícil você dar atenção numa sala cheia. Porém, no Zoom é diferente. É, é verdade. E você concorda comigo que o poder hoje que a internet tem é assim de infinitas possibilidades que a gente consegue criar vários tipos de estratégias e projetos que a gente consegue, igual você falou, eu vou montar uma turma de R$ 80, de tantas pessoas. São infinitas possibilidades que a gente consegue fazer através da internet, entendeu? O nosso trabalho tá assim, um leque aberto de oportunidades gigantesco, onde que a gente consegue atingir milhares de pessoas em um curto tempo e trazer vários benefícios para elas. Exatamente. Eu tenho a formação de administração de empresas aqui no Brasil, né? Minha Aham. formação em inglês na África do Sul, aqui no Brasil em administração de empresas. E durante o curso de administração, eu conheci um livro que chama O Oceano Azul.
E o Oceano Azul, ele fala das oportunidades, que tem o Oceano Vermelho, que é onde as empresas ficam se matando, se engalfiando, se comendo, aí o sangue espalha e fica aquele oceano vermelho, e tem o Oceano Azul, o oceano limpinho, lindo, que você tem muitas oportunidades. E a internet, e assim, quando eu vi esse livro e essa situação que a gente está conversando, a história se encaixa. O Oceano Azul é a internet. A internet é esse oceano azul que você não precisa uma empresa brigar com a outra. Tem espaço para todo mundo. Todo mundo. Exatamente. Tem espaço para todo mundo. Eu vejo diariamente aparecerem novos professores de inglês no Instagram. Eu vejo diariamente. E eu vou utilizando das minhas estratégias de inovação, do meu conhecimento, do meu histórico, de tudo que eu sei do inglês para trazer algo diferenciado. E às vezes a gente se reúne com outros professores, troca ideias, se reúne pelo Zoom, troca ideias, e é um oceano azul de oportunidades. São muitas, muitas oportunidades. É verdade. Eu falo que quando a gente trabalha com amor, com o que a gente ama, não tem erro, né, Ricardo? E principalmente ter o nosso trabalho na internet reconhecido e com, assim, infinitas possibilidades que a gente consegue alcançar tantas pessoas e ter um retorno financeiro muito bom. Então, eu queria que você respondesse essa pergunta que te enviaram aí. Você consegue abrir aí? Consegui abrir. Você acha que demoraria quanto tempo para ter os mesmos resultados se você desse apenas aula presencial e estivesse fora da internet? Tá, isso daqui, o que eu entendi é os resultados enquanto empresário, né? É que você tem hoje com o seu trabalho na internet. Quanto tempo você acha que você demoraria para ter se você tivesse nas suas duas lojas? Posso ser muito sincero? Não consigo nem calcular. Não dá para calcular. A internet é muito mais rápido. É muito mais rápido. Se eu falar que talvez o que eu consigo na internet em 1 ano, no presencial eu conseguiria em 5 anos. Não sei. Sinceramente, não sei. Eu só sei que a diferença é muito grande. É muito grande. A diferença não, eu falo por mim também. Eu sou formada em engenharia química e eu falo que se eu ficasse trabalhando 12 horas por dia como engenheira química, eu não teria os mesmos ganhos que eu tenho na minha profissão hoje de influenciadora. Impossível. Isso porque praticamente 60% das meninas que formaram comigo estão todas desempregadas. Não consegue. E, Fernanda, é o que a gente está conversando aqui. É paixão pelo que faz. Sim. É arregaçar as mangas e fazer acontecer. E não ter medo. Onde a gente tem medo, né? Tem vários vilões que impedem com que a pessoa alcance os seus sonhos. É a vergonha, é o medo, é a solidão. As pessoas têm medo de colocar a cara, de ser criticadas, o julgamento. Então, assim, a gente não pode dar ouvido a essas segundas vozes, porque se eu desse ouvido há 10 anos atrás, eu não estaria onde que eu tô hoje. E as pessoas que criticam a gente, que falam que a gente não vai conseguir, que a gente é louca, são as pessoas que depois começam a admirar a gente, e são pessoas que não têm a capacidade de abrir mão das coisas que você abre para realizar os seus sonhos, né? De pagar o mesmo preço. Absolutamente, absolutamente. Eu posso falar aqui sem fingimento, sem demagogia. Eu te admiro no que você faz, eu te admiro por essa garra, por isso, porque eu consigo reconhecer o mesmo perfil que o meu. Fernanda, eu recebo críticas. Ano passado eu recebi críticas que me deixaram, às vezes, chateado por semanas. Porque você é isso, Ricardo, você é aquilo. Gente, o mundo é assim. A gente vai receber críticas, vão ter pessoas invejosas, vão ter pessoas... quando eu comecei a fazer muitos vídeos, as pessoas usam um adjetivo, linguagem de professor, né? Usam um adjetivo no diminutivo e fala, lá, o blogueirinho, né? E eles usam essa palavra querendo nos diminuir. Sim. Mas depois o blogueirinho virou referência regional.
Aí depois vira pro blogueirinho e fala assim, mas como é que você conseguiu fazer isso? Exatamente. Né? Eu consegui fazer isso não dando ouvidos a pessoas É como verdade. você, que criticou, que quis me diminuir, porque a gente não pode ouvir essas pessoas. Sim, Aí depois ele vê o blogueirinho andando de carro importado e fica sim. querendo saber como que aconteceu aquilo. Aconteceu desse jeito, não dando ouvidos. Tem um... então, professor de inglês eu tenho que citar, né? Tem uma palestra que é interessante para os seus seguidores verem, para todo mundo assistir, que é do Arnold Schwarzenegger, ensinando as 6 leis do sucesso segundo Arnold Schwarzenegger, né? E como a gente gosta desse mundo fitness, né? Tanto você quanto eu, então eu gosto muito dele. E nessas 6 leis, uma das leis ele fala: Don't listen to the naysayers. Naysayers, né? São essas pessoas que ficam falando, tentando te diminuir, tentando diminuir o seu sonho, tentando te tirar do seu foco, tentando dizer que não vai dar certo. Então, don't listen, não ouça, não escute essas pessoas. E vai lá e faça, acredite, trace o seu projeto, trace metas, trabalhe com garra, trabalhe com dedicação, faça acontecer, porque a internet é o lugar propício. É igual uma terra fértil. Jogou a semente, vai nascer com toda certeza. É verdade. E ninguém, assim, começa a falar das pessoas que não estão fazendo o famoso barulho, né? Se você está fazendo barulho, você está incomodando, é porque você está fazendo o seu diferencial. Porque a pessoa que está ali quietinha, não conquista nada, quem que vai ligar para ela? Quem vai lá criticar, julgar essa pessoa? Agora, a pessoa que compra um carro top, que compra uma mansão, que, né, que cresce profissionalmente, se essa pessoa ela tá incomodando, graças a Deus que tem os julgamentos e as críticas, porque é sinal de que tá fazendo sucesso, entendeu? Exatamente. Uma vez eu ouvi um ditado que ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Aquela árvore só de folhinha lá, bonitinha, ninguém taca pedra. Mas na minha infância, a criançada parava em frente de árvore de manga, pé de jabuticaba, de carambola, pegava as pedras grandes para derrubar a fruta. Então, se você tem frutos, se você tem resultado, as pessoas estão com pedra mesmo. Com certeza. Mas o que a gente pode fazer? A gente tem que ser mais forte que isso. Mais forte que essas críticas. Porque o que você falou é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. As pessoas, muitas vezes, elas criticam porque elas gostariam de ser como você. Mas não querem pagar isso. Exatamente. Elas gostariam de ser como você, elas gostariam de ter o que você tem, de fazer o que você faz, mas elas não têm a energia, a garra e a coragem para fazer do jeitinho que você faz. Então, o que elas fazem? Elas tentam te diminuir. Elas tentam te baixar. É mais fácil criticar, né? É verdade. A Fernanda está lá em cima e eu não consigo alcançar ela, eu vou tentar puxar ela para baixo. Sim. Só que elas esquecem que toda vez que elas tentam te puxar para baixo, a força é ao contrário e vai para cima. É verdade. Você sobe mais, você cresce mais, você tem mais desempenho. E, como a gente falou desde o início, a internet é propício para isso. É verdade. A empresa que hoje ela não está no meio online, ela simplesmente é esquecida por todo mundo, né? Exatamente. Quem não é visto não é lembrado. É verdade. Ricardo, eu queria muito te agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Tenho certeza que a sua história, né, a sua garra vai motivar muitas pessoas a continuarem aí no foco, perseverando e, mais do que nunca, começar os seus trabalhos na internet. Acredito que muitas pessoas que estão assistindo são professores também e se sentem meio perdidos porque hoje as escolas, né, estão fechadas, os professores não estão desempregados, assim, é uma situação muito triste,
Mas agora, mais do que nunca, eles têm que ter o discernimento, a sabedoria de ir para dar aula na internet e alcançar muito mais gente em um curto tempo, né? E ter muito mais sucesso. O sucesso é certo, basta acreditar. Exatamente. Você está mais do que certa. Parabéns pelo seu trabalho, Fernanda. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz com isso. E se eu posso encerrar deixando um recado para o pessoal, Claro. esse recado eu quero falar duas coisas. A primeira é estudem inglês, porque inglês pode abrir muitas portas para vocês, muitas, mas muitas portas. A Fernandinha está aí como prova de que surgem trabalhos, surgem eventos internacionais e sem se comunicar é quase impossível. É quase impossível. Então, o inglês realmente abre portas, gente. Abriu portas para mim e pode abrir portas para vocês. E a segunda mensagem desse recado é: escutem o que a Fernandinha está dizendo. A internet está trazendo oportunidades sem limites para vocês. Eu tenho visto jovens que saem de uma vida humilde, de uma vida com pouco dinheiro, com poucos recursos, andando de carro de $500 mil, morando em mansão, fazendo sucesso e fazendo uma vida de respeito, uma vida digna, uma vida excepcional, exemplar com a internet. Então, isso que a Fernandinha está falando é uma ideia sensacional. Sigam essa ideia aí e estudem inglês. Com certeza. Obrigada, viu, Ricardo? Muito sucesso aí na sua profissão. Que Deus te abençoe cada dia mais. Amém, Fernanda. Obrigado você, tudo de bom e um abraço para todos vocês, pessoal. Tchau.